Olá, eu vou falar um pouco hoje sobre cálculos renais. Tá? Existem diversos tipos de cálculos e as etiologias deles são relacionadas a um excesso de sal, basicamente, na urina, para falta de solvente, que em suma seria água, né? O mecanismo de formação desses cálculos na urina é similar ao mecanismo de formação daquele fundo da xícara de café quando a gente coloca muito açúcar, tá? Quer dizer, excesso de açúcar em pouco cafezinho cristaliza o açúcar no fundo da xícara e esse efeito transforma esse açúcar numa molécula mais estável. É difícil de tirar esse açúcar do fundo da xícara. É parecido quando existe essa cristalização na urina, tá? A gente dá nomes diferentes para diferentes tipos de sal, mas basicamente quando excesso de cálcio ou excesso de ácido úrico na urina existem para uma situação de pouca água, essas moléculas se agregam e fica difícil de removê-las somente com medidas clínicas, né? A gente acaba tendo que fazer algum procedimento para remover esses cálculos. Basicamente, a gente tem no trato urinário uma situação em que temos o rim, os ureteres e a bexiga, sendo que os ureteres são a porção mais fina do trato urinário, medindo cerca de 5 milímetros. Tá? Claro que em homens altos isso é um pouco maior, em mulheres baixas isso é um pouco menor do que isso, mas essa medida de 5 milímetros que é o grande divisor de águas para cálculos pequenos e cálculos médios, né? A gente tem cálculos até 5 milímetros ditos pequenos porque imagina-se que eles vão passar facilmente por um ureter de 5 milímetros. Assim como cálculos acima de 1 centímetro, a gente tende a indicar procedimentos cirúrgicos de cara, porque esses cálculos não vão conseguir passar facilmente por esse ureter. Então, o que a gente tem em relação aos cálculos de cálcio? Bom, os cálculos de cálcio, eles estão ligados ao excesso de cálcio na urina. A prevenção deles, basicamente, não é a restrição de cálcio na dieta, é uma restrição de sal, de sódio, porque é o sódio que é carregado junto com o cálcio para ser eliminado na urina. Então, o excesso de sódio é que promove o excesso de cálcio na urina. Então, reduzir o cálcio na alimentação não ajuda a prevenir esse tipo de cálculo, isso é um mito. Tá? Se você reduz o cálcio na alimentação, o corpo rouba do osso e ele rouba mais do que devia. Então, você acaba aumentando a excreção de cálcio nesse cenário e ainda por cima causando osteoporose, osteopenia. Tá? Então, na prática, o cálculo de cálcio, quando encontrado numa investigação metabólica, seja dosando o cálcio na urina, seja dosando o cálcio na pedra que expeliu ou que operou, deve ser tratado focando na redução do sal na dieta e com medicamentos específicos para isso. Enquanto que o cálculo de ácido úrico, ele tem uma etiologia bem diferente, ele está ligado ao excesso de proteínas ou um erro do metabolismo nosso, um erro inato, né? Um erro que é uma doença, que é a mesma doença ligada à gota, quer dizer, um excesso de ácido úrico na urina, ou um erro na metabolização de proteína que gera um excesso de ácido úrico no sangue ou urina. Tá? Como é que a gente faz para prevenir esse tipo de cálculo? Ou com medicações específicas para isso, são as mesmas de gota, ou com redução na ingestão de proteína. Então, daí a importância de se investigar a etiologia para não se tratar diferentes cálculos com tratamentos errados. Tá? O único tratamento que vale para todos, é claro, é aumentar o solvente para esse excesso de sais. Então, daí a ingestão hídrica aumentada e o número mágico é mais ou menos 2 litros por dia. Tá bom? Ou manter a urina sempre transparente, é um outro jeito de você avaliar que está tomando bastante líquido. Isso faz com que esses sais, mesmo que eles cristalizem, não dê tempo deles se cristalizarem em formas maiores do que 5, 10 milímetros, porque tem muita água, tem muita eliminação de água e eliminação de cristais na urina, impedindo que eles se agreguem em formas maiores. Como exceção, tá? O único líquido que você não pode aumentar a ingestão em quem tem cálculos renais são os refrigerantes à base de cola, porque eles têm muito fosfato. Esse fosfato gruda no cálcio
e aí aumenta a formação de cálculo renal. Então, todos os outros líquidos ajudam nessa prevenção de cálculos renais. Existe um grupo de líquidos que contém citrato, né, que é o ácido cítrico. Então, todas as frutas cítricas, laranja, limão, acerola, abacaxi, são ricas em citrato. Então, esse citrato ajuda em aumentar a solubilidade dos sais, ou seja, dificulta a agregação deles na urina. Então, como dica geral aí, é claro, uma avaliação metabólica para todo mundo que tem cálculos, isso se faz numa consulta. E a questão de aumentar a ingestão de líquido, especialmente ácido cítrico e especialmente evitar refrigerantes à base de cola. Tá bom? Com qualquer outra dúvida, dicas, sugestões, a gente fica à disposição aí